Vejam só, hoje eu resolvi dar um passeio. Eu estou num bairro bem distante do meu bairro. O bairro em que eu estou é Georgina Machel. Então, normalmente o bairro fica desse jeito. Eu acabo de sair de casa, apanhei o transporte público do 7 de abril para a cidade. E de cidade para cá eu vim a pé, só para visitar os meus amigos. Aí está o meu amigo, ele é muito importante na minha vida. Tinha que sair do 7 de abril para a Georgina Machel. E então, pessoal, ele é o pastor Fielder. Então, ele é um pastor muito abençoado. Também tenho amigos pastores aqui. Aleluia. Opa! E pessoal, não me esquecendo, o pastor Fielder também ele tem um canal de nome Pastor Fielder Moisés. Então, ele também tem compartilhado a palavra de Deus, assim como eu também tenho partilhado a palavra de Deus. Então, vocês poderão ir lá, dar aquela saltadinha, aquela visita excelente, né? Aí vocês vão apoiando ele, dando aquela forcinha aí assim. Então, eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. E então, meus amigos, eu já estou aqui em casa do meu amigo, o pastor Fielder. Mas enquanto eu estava aqui, aí eu recebi uma ligação de um outro meu amigo. E ele procurou saber onde eu estava, porque também ele me procurou, não me encontrou lá em casa. E eu acabei assim de dando o endereço que eu estava. Então ele teve que apanhar também o transporte, porque estamos no mesmo bairro. Então ele saiu de sua casa só para vir me ver. E vejam só, eu ontem mesmo estava com ele e ele me presenteou aqui com uma camiseta. E é esta aqui que eu estou a usar. Então eu amei muito. Então vocês vão conhecer essa pessoa que me presenteou com esta camiseta aqui. Ele sempre tem dito assim: pastor, você gosta de coisas responsáveis. Pode já ter os shorts, mas em cima sempre são mangas compridas. Então ele acabou me presentear aqui. Então eu estou muito feliz porque me ficou muito top. E então, pessoal, vejam só, o meu amigo é este mesmo. Ele é bem bonito, eu tenho amigos bonitos aqui. E então ele vai falar do nome dele e dar uma saudações breves para o pessoal aí assim. Olá, minha gente, espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Agostinho Segundo Luiz, do canal Camba no Quaio. Então é isso que ele estava a dizer aqui, que sou amigo dele próximo. É mais ou menos isso. E então, é isso que vocês ouviram. Ele também tem um canal aqui, Camba no Quaio. É um nome muito complicado, mas eu vou deixar aí na descrição e vocês vão vão entrar lá e vão lhe dar aquela força aí. E quando você chegar lá, vocês já sabem o que vocês vão dizer, né? Viemos por intermédio do Aníbal. Então, pessoal, na verdade eu saí de casa para este lugar para ter uma pequenina conversa com o pastor Fielder, assim também como com o meu amigo Kamanikwai. Então, eu tenho uma pergunta e essa pergunta o pastor Fielder ele vai responder, tanto que ele é pastor, então eu acabei recorrendo a ele para poder assim nos responder aqui. Então, se vocês gostaram da ideia, vamos no vídeo. Pastor, é o seguinte, o que acontece com um filho de Deus que tem uma vida contínua de oração? Ele é crente, mas também ele tem uma vida contínua de oração, seja particular ou coletivo. O que acontece? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Querer aqui saudar os internautas, os inscritos do canal África Ação Gospel. Deus abençoe todos vocês que estão a acompanhar este conteúdo que está sendo direcionado pelo pastor Aníbal. E também agradecer ao pastor Aníbal pela graça de poder participar em um dos seus conteúdos. Bem, queridos irmãos, glórias a Deus. Primeiro ponto, o que acontece com a vida de uma pessoa que tem uma vida constante de oração, né? Primeiro ponto, a pessoa não se esquece de Deus. Segundo ponto, a pessoa não se esquece de quem ele é diante de Deus, né? Então, a oração, ela nos traz e nos relembra que nós somos diante
de Deus. Por este motivo, ainda que a pessoa peque, a pessoa nunca vai se distanciar de Deus. Porque a oração, ela lhe lembra a pessoa, ou seja, a oração traz uma lembrança de quem ela é diante de Deus. Logo, a oração, ela tem a capacidade de colocar uma fortaleza da parte de Deus, que vai impedir com que o inimigo derrote aquela pessoa. Ou seja, a oração é como se estivéssemos a montar um escudo que vai impedir com que as ciladas cheguem até nós. Ok. Por exemplo, uma passagem bíblica diz assim: nós somos abalados, mas não destruídos. Então, a pessoa que ora pode ser abalada, mas não ser destruída. Okay. A pessoa que ora pode ser apedrejada, mas não sendo destruída. Okay. A pessoa que ora pode ser ofendida, mas não sendo distanciada de Deus. Okay. A pessoa que ora, por mais que o seu pai e sua mãe lhe abandone, a pessoa nunca abandona Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que tem a vida de oração em constância. Então, todo aquele que tem vida constante de oração, por mais que Satanás se levante contra ela, ela nunca vai abandonar a Deus, mesmo que passe por uma situação que a fé dele está sendo colocada à prova, nunca vai abandonar a Deus, né? A Bíblia diz que quando José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José venderam José como escravo. Ok. Então nós fomos entender que em seguida o irmão mais velho disse que não podemos vender o nosso irmão como escravo. Então eles jogaram José no poço. Então, quando jogam José num poço, numa cova que não tinha água, a Bíblia diz que José, mesmo estando lá naquela cova, mesmo estando lá naquele poço, José continuou firme. Por quê? Porque José era um homem, era um jovem que tinha uma vida constante de oração. Era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Então, a pessoa que tem uma vida constante de oração é a pessoa que tem comunhão com Deus. Por este motivo, nada lhe abala. A fé da pessoa é firmada. Por mais que peque, a pessoa sempre se coloca de pé. Porque a comunhão que a pessoa tem com Deus é que vai permitir com que a pessoa se coloque de pé. Por mais que a pessoa caia no pecado, a pessoa vai ser levantada por Deus. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus vai lhe levantar várias vezes. Então quer dizer que o justo é aquele que se comunica com quem? Com Deus, em nome de Jesus. Uau, pastor, isso está muito interessante. Glórias a Deus. Estou a aprender muito com o pastor. Amém. E então, a outra pergunta e a última, né? É o inverso da pergunta que eu lhe dei. E então, para aqueles que são filhos de Deus, que são crentes, que oram numa igreja, num ministério, que servem a Deus, Yes. mas eles não têm vida de oração, seja coletivo com seus irmãos, ou particular, no seu quarto ou na sala, o que acontece exatamente com ele? Fale dos riscos. Estamos a terminar. Ok, primeiro risco que a pessoa corre de não ter uma vida de oração, primeiro risco é se esquecer de Deus. Segundo risco é da pessoa não relembrar quem ela é diante de Deus. Okay. Por quê? Porque quando você não conversa com uma certa pessoa, você acaba se esquecendo da pessoa, acaba tirando a pessoa na sua vida, acaba tirando a pessoa da sua mente, do seu coração. Então, a pessoa que não tem uma vida constante de oração, por mais que participe nos cultos, por mais que possa ir na igreja, a pessoa vai se esquecer de Deus. Mas Deus nunca se esquece da pessoa. Então, a pessoa que não tem vida de oração, ela é tipo um namoro, mas que não tem confiança, que não tem comunicação, que não existe reciprocidade. Okay. Ou seja, um namoro, um casamento em que entre ambos, entre o casal, uma pessoa só que mostra amor, mas outra está nem aí. Então quer dizer que entre esse casal, quem é que está a mostrar amor? É Deus. É Deus. Porque a pessoa costuma ir na igreja e ouve a palavra de Deus, Deus lhe protege, permite com que a pessoa acorde bem saudável, mas essa pessoa que não está a transmitir, não está a ver reciprocidade do amor da parte dele, essa pessoa que não ora. Então uma pessoa que vai para a igreja, mas não tem tempo para orar. Uma pessoa que vai para a igreja, mas não tem tempo individual também no seu quarto de buscar a Deus. Então, o risco que essa pessoa corre é de se distanciar de Deus, é de se esquecer de Deus, é de não priorizar a sua vida com Deus. Então, a pessoa que não tem tempo de orar, a pessoa que não tem tempo para buscar a Deus, é uma pessoa vulnerável ao pecado. É uma pessoa que comete pecado facilmente. É uma pessoa que está perto de Satanás. Quer dizer que Satanás tem mais acesso na vida dessa pessoa. Maldições têm
tem mais acesso na vida dessa pessoa. Feitiçaria tem mais acesso na vida dessa pessoa. Inveja tem mais acesso. Por quê? Porque a pessoa é vulnerável a qualquer tipo de coisa que Satanás lançar contra a vida dela. Então nós buscamos o poder do Espírito Santo na oração. Por este motivo, você que está a acompanhar esse conteúdo no canal do pastor Aníbal, na África Ação Gospel, você precisa orar. Você precisa buscar a Deus, porque se não fizer isso, a sua carne será vulnerável àquilo que Satanás trazer. Assim como a Bíblia diz, para terminar, aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que vieram chuvas, correram rios, e a casa não foi derrubada porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática será semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, que vieram chuvas, correram rios e tempestade, e a casa foi derrubada, e grande foi a sua queda. Agora, se você não orar, não buscar, não vigiar, há de aparecer tempestade, vai te derrubar, e grande será a sua queda. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Então, pessoal, foi muito impactante. Eu fiquei muito impactado com a palavra que o pastor Fielder acabou assim ministrando para nós. E então, é de louvar e glorificar a Deus pela vida do pastor Fielder. E então, pessoal, o vídeo está na reta final. Os dois meus amigos estão aí. Então, eu vou pedir com que o irmão Agostinho II dê últimas considerações para os irmãos aí. É isso aí, minha família, que vocês ouviram, que sem oração a gente não faz praticamente nada. É na graça que tudo acontece, graças a Deus pela oração. E foi pela oração que nós falamos com o nosso querido Deus. Então é isso aí, minha família, vamos continuar a orar todos os dias, sem parar. E Deus sempre responde às nossas orações. É só não desistirem. Então é isso aí, minha família. Aqui quem fala é o vosso irmão Agostinho II, do canal Camba no Quai. Então, meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar bastante like. Isso vai nos fortalecer bastante aqui no canal. E você que acompanhou o vídeo que ainda não está inscrito, pense por muito, já se inscrevam. Pessoal, não se esqueça de comentar este vídeo aqui. Eu vou terminar desta forma. Estou aqui com a maninha a cortar o nosso couve para preparar com a chima. E então agora já são 12 horas, hora do almoço. E então, pessoal, o nosso próximo encontro fica marcado no próximo vídeo. Tchau, tchau!